os pensamentos. Fala conosco, Deus, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, na versão atualizada. A palavra do Senhor diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Diga assim: eu preciso apresentar o meu corpo, a minha vida, como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Diga: eu preciso renovar a minha mente com os pensamentos, com os conteúdos de Deus, para que a minha vida seja transformada. Em nome de Jesus. Amados, a partir do 5º século aconteceu um fenômeno histórico que durou até o século XVIII, chamado Idade Média. Posteriormente também chamada de Idade das Trevas, a Idade da Ignorância, a idade em que as pessoas não podiam pensar e expressar os seus pensamentos, as suas conclusões. E, portanto, podemos dizer que as pessoas viviam no estado de ignorância. Mas hoje nós estamos vivendo contemporaneamente, numa idade contemporânea, chamada pós-modernidade. É também a idade mídia. Mas parece que as pessoas estão exatamente como na Idade Média. Apesar de vivermos no tempo da tecnologia da comunicação, há um estado de ignorância sobre tudo espiritual muito grande. Há um desconhecimento muito grande da realidade ideal de vida. Eu quero compartilhar, baseado nesse texto, uma mensagem sobre o tema inteligência espiritual. Infelizmente, nós temos que dizer que, não obstante haver toda uma liberdade, onde temos acesso a todo tipo de informação, lastimavelmente, percebemos sim que falta inteligência. Falta, sobretudo, inteligência espiritual. Mas e você, é inteligente espiritualmente? Amém? Você pode dizer que é inteligente espiritualmente falando? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Quem é nova criatura em Cristo é inteligente espiritual. Amém? Mas nós precisamos desenvolver a nossa inteligência espiritual. Olhando para esse texto, que eu já tenho pregado tanto sobre ele, eu me vejo, de fato, desafiado a mexer com você, a partilhar com você algumas coisas que Deus partilhou comigo, tem partilhado comigo, sempre que eu ministro, sempre que eu falo em situações as mais diversas, sobre esta palavra do apóstolo Paulo.
Talvez como na Idade Média, muitos estão vivendo a vida religiosa como se fosse vida espiritual. A religiosidade, o formalismo religioso não tem nada a ver com a inteligência espiritual. O viver de acordo com os ritos, cerimônias, regras institucionais de uma religião é incompatível com inteligência espiritual. Eu percebo Deus ministrando na minha vida através de Paulo, me mostrando duas coisas fundamentais. Então vou partilhar isso. Primeira, nós precisamos manifestar uma adoração inteligente. A inteligência espiritual passa pela compreensão e pela vivência da adoração inteligente. Paulo começa dizendo: irmãos, o que eu espero que vocês sejam capazes de fazer é um culto racional. Eu espero que vocês sejam capazes, de fato, compreendendo, entendendo o que é a vida de adoração, que vocês sejam capazes de adorar a Deus racionalmente, que vocês sejam capazes de adorar a Deus de forma inteligente. O que é culto racional? O que é adoração inteligente, queridos? Então Paulo diz: olha, irmãos, vocês, pelas misericórdias de Deus, entendam isso, Deus não nos dá aquilo que merecemos, Deus não nos pune, Deus não nos condena, Deus não nos sentencia ao que merecemos. Ao contrário, Ele abre os céus para nós. Ao contrário, Ele nos viabiliza a entrada, o acesso ao lugar da adoração. Ele não fecha as portas ao Santo dos Santos, Ele escancara as portas do Santo dos Santos. O véu que se manifestava, impedindo-nos de vermos a glória de Deus, ele se rasgou de alto a baixo, porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. E quando alguém então se vê, de alguma forma, insensado dentro de uma visão e conduta, e eu diria até dogmas, que imprime um legalismo, que infelizmente muitos crentes ainda estão arraigados. Pegam o Velho Testamento e começam a ler, e de repente se prendem a alguns fatos e entram em desespero. Por exemplo, você comeu sangue um dia, e aí, vai para o inferno porque comeu sangue? Mas talvez fique inculcado, Se eu comi sangue de um animal, estou no inferno. Você fica inculcado? Eu não guardei o sábado. Eu não fui circuncidado. Na sexta-feira santa eu fiz uma coisa, comi carne. A palavra diz que estas são apenas sombras. Aquele sangue do qual se refere o Velho Testamento é apenas uma sombra do sangue perfeito do Cordeiro de Deus, que seria derramado na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós não podemos ser escravos daquilo que de fato não é o que o Senhor tem estabelecido, como que nos coloca diante de Deus, sem cortinas, amados, sem impedimentos, sem barreiras, sem dificuldades. Se a palavra diz que
Se alguém diz que não tem pecado, já está pecando, é mentiroso. Mas se a palavra diz que aquele que vive pecando não é nascido de Deus, como eu posso entender isso? Amados, as misericórdias de Deus nos levam à realidade de usufruirmos do perdão e da graça de Deus para vencermos o pecado. E Ele vive em nós, Ele habita em nós, e Ele passou a morar em você. Então a vida de Deus está em você, e a adoração inteligente é o que Paulo diz que tem que acontecer, é o que ele diz que você tem que fazer. Paulo diz que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A palavra apresenteis aqui vem do grego. E quer dizer oferecer. Quer dizer oferta. Quer dizer entrega. Paulo chama os cristãos a um culto não religioso. Paulo nos chama à realidade de um culto vivo. Paulo nos chama à realidade do culto espiritual, que implica numa entrega real dos próprios membros a Deus. Então o meu culto, ele tem que ser permanente. O meu culto a Deus tem que ser uma entrega constante. Eu tomei banho, me preparei, vim me entregar a Deus. Querido, você tem que se entregar, se oferecer continuamente ao Senhor, todos os dias, todas as horas, em todos os lugares, em todo o tempo, em todas as situações. E você precisa entender que Deus só te recebe coberto pelo sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, amém? E quando você é a habitação de Deus, quando Jesus habita em você, o sangue do Cordeiro está sobre a sua vida, para te limpar, para te purificar, para te conceder a dignidade de Deus, de permanecer no lugar que agrada a Deus, coração de Deus. No livro de Romanos, no capítulo 6, eu quero que você volte um pouquinho lá. Romanos 6, versículo de número 13. Paulo está falando aqui de entrega, de oferecer. E ele diz assim, Romanos 6, 13: nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Versículo 19: falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim ofereci agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Queridos, quando nós estamos oferecendo o nosso corpo ao Deus que é a verdade, o que vai acontecer? Não vamos entregar o nosso corpo à mentira. Mas só para se safar, só para resolver os problemas. Entregue a sua vida àquele que é a verdade. Deixa a verdade reinar em seu coração. Deixa a santidade reinar na sua vida. Entregue os seus membros a Deus e não à prostituição. Quando há um pensamento e um desejo, um impulso que te chama para o pecado da impureza no corpo, você precisa fazer o quê? Entregar o seu corpo a Deus para vencer a sedução do espírito da impureza que quer te prender,
te manter escravo na impureza. Queridos, está aqui uma forma inteligente de compreendermos a adoração, de entendermos que a adoração consiste realmente numa luta permanente, numa atitude permanente de entrega da vida a Deus. Aquela língua que estava falando a mentira vai falar a verdade. Aquela língua que estava xingando vai transmitir graça. Aquela língua que estava maldizendo, como é fácil maldizer, falar nisso, né? Como é fácil falar mal dos outros. Como é fácil criticar. Como é fácil se deixar ser realmente conduzido a produzir destruição com a língua. Entregue a sua boca, a sua língua e diga: Deus, eu oro por aquela vida, eu clamo ao Senhor para que o Senhor ministre naquela vida, ao contrário de você estar maldizendo, falando mal, de você estar sendo um instrumento para destruir a vida de alguém. Você, na medida que entende o que é adoração inteligente, começa a praticar e a viver. Mas a adoração não é um momento, a adoração é vida. A adoração é ato permanente de culto a Deus. Adoração é você entender que em todo tempo, em todos os lugares, você pode estar se oferecendo a Deus. Adoração é aquilo que Paulo compreende dizendo: olha, se quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei para a glória de Deus. Se nós, como cristãos, como servos de Deus, de fato assumirmos essa postura, queridos, nós vamos fazer o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, sim. É um oferecer consciente, inteligente, convicto. Sua vida é de Deus. A minha vida pertence a Deus. Eu sou dele, ele é meu. Eu vivo nele, ele vive em mim. Eu não posso abrir mão de viver com convicção, com consciência. Você é o templo do Espírito Santo. Você é mais santo do que esse lugar, sabia? Amém? Porque Ele habita em você. O Senhor diz: Ele não habita em casas feitas por mãos humanas. Você tem que reverenciar a Deus em todo o tempo, em todos os lugares, com convicção. Mas é um oferecer integral. Não é parcial. Não é algumas áreas, é um oferecer sem reservas, é um oferecer pleno, é um oferecer intenso, é você dizer para Deus: Deus, a minha vida é do Senhor, eu não abro mão, eu não vou viver meio no dualismo do sagrado e do santo. A sua vida é santa, e você foi chamado para santificar-se ao Senhor. Você foi chamado para viver uma vida de santidade a Deus. Logo, a realidade da entrega, da oferta, é integral, sem reservas, pleno, intenso. Mas também, queridos, é um oferecer incondicional. Nós não podemos colocar condições. Eu sou de Deus e pronto, acabou. A minha vida é de Deus e pronto, acabou. Na alegria, na tristeza, na doença, na saúde, na pobreza, na prosperidade, aconteça o que acontecer. Você precisa ter essa compreensão. Deus o quer plenamente, incondicionalmente. Hoje eu estou triste com Deus. É mesmo? Eu fico assim pensando, como que alguém pode ficar triste com Deus? Falta de inteligência espiritual, falta de consciência espiritual. Até mesmo quando você não entende as coisas de Deus, os mistérios de Deus, você deve dizer: Senhor, Tu és a minha vida, Tu és a minha alegria, né? A minha realização está no Senhor. Paulo diz: alegrai-vos no Senhor.
Aconteça o que acontecer, você precisa servir ao Senhor incondicionalmente. Mas também, amados, é um oferecer sacrificial. É um oferecer onde você vai pagar um preço. Mas não é pagar o preço da busca egoísta, não. É pagar o preço de dizer não às suas tendências carnais. De dizer não a esses desejos da carne que te afastam das coisas do Espírito. Cansaço, desânimo, tristeza, desmotivação, descompromisso. Até onde você está comprometido mesmo com Deus, hein? Até onde você está disposto a fazer a vontade de Deus? Até que ponto você entende, tem entendido que o seu nível de relacionamento com o Senhor é de vida? Se ele é de vida, viver para Deus, se é ter essa compreensão que o culto racional, uma entrega da sua vida a Deus, por que reservas? Por que dificuldades? Por que barreiras? Por que viver entre os conflitos do buscar ou não buscar? Vou fazer um desafio nessa noite. Como a palavra está dizendo que nós temos que entregar o nosso corpo, em outras palavras, o nosso ser integral a Deus. Talvez você ainda não tenha consciência de que a sua vida pertence a Ele. Talvez você até tenha, mas está ainda num conflito do meio termo. Sou um pouco sagrado, sou um pouco profano. Eu vivo um pouco no mundo e um pouco no céu. Eu vivo um pouco com Deus e um pouco com o diabo. Eu sou um pouco santo, sou um pouco pecado. Paulo faz um apelo, eu rogo a vocês que vocês se entreguem a Deus. Queria que você fechasse seus olhos nesse instante. Essa é uma palavra, esse é um apelo da palavra, esse é um apelo de Deus para você hoje. Ele quer o seu corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Ele. Ele quer você, Ele te quer plenamente, Ele te quer integralmente, Ele te quer incondicionalmente, Ele te quer sacrificialmente, Ele quer que você se entregue a Ele completamente. Eu quero te convidar a orar comigo dizendo assim: Senhor Deus, a Tua palavra me desafia nesta noite a uma entrega, a um oferecer da minha vida ao Senhor. Senhor Jesus, eu quero te oferecer a minha vida. Estou convicto, tenho uma consciência de que não posso viver sem o Senhor. E eu quero oferecer integralmente, sem reservas, plenamente, intensamente, incondicionalmente, sacrificialmente, a minha vida ao Senhor. Eu te dou a minha vida, eu te entrego o domínio completo do meu ser nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Sabe, às vezes nós até já entendemos um pouco as coisas de Deus, ou já estamos usufruindo um pouco das coisas de Deus, mas ainda não tivemos aquela convicção. Dentre algumas situações, eu me lembro de uma em que eu perguntava a uma senhora se ela cria em Cristo, ela dizia sim. Se ela pertencia a Jesus, ela dizia sim. Mas quando eu perguntei,
Você tem convicção de que você nasceu de novo em Cristo? Ela disse não. Então eu a convidei a nascer. Vamos nascer, porque essa é uma decisão consciente. Querido, eu gostaria que a partir desta noite, diante desse texto, todas as vezes que você ouvir esse texto, ler esse texto, você se lembrasse de que você tomou uma decisão da entrega da sua vida como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, para viver o culto inteligente, a adoração inteligente. Amém? Então nesta noite você tomou essa decisão, e você vai repetir isso, e você vai refazer isso todos os dias da sua vida, porque a adoração consiste numa entrega permanente da vida a Deus. Amém? Porque a sua vida é dele, ele é o seu Deus, e você nasceu para adorá-lo, você nasceu para ele. A adoração inteligente, você vai viver a adoração, você não vai participar de um culto, você não vai entrar num culto, você vai viver, a sua vida vai ser um culto a Deus. Em segundo lugar, falando então da inteligência espiritual, eu olho e vejo Paulo mostrando que além da adoração inteligente, é preciso também uma espiritualidade inteligente. O que é isso? Paulo chama de mente renovada. No versículo 2 ele diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, há uma expressão aqui que é muito forte, o transformai-vos. Ela vem da palavra grega metamorfose. E na verdade, esse transformai-vos, essa metamorfose, consiste na transfiguração, numa mudança da forma deficiente, da forma defeituosa, imperfeita, para a forma gloriosa de Deus. Paulo está dizendo que é possível que nós, de fato, assumamos uma realidade espiritual, que tenhamos uma espiritualidade que reflete a glória de Deus. Veja, isso já é aquilo que, como consequência da sua entrega a Deus, permite a realidade de viver, de experimentar e viver a glória de Deus. Jesus se transfigurou diante dos seus discípulos. Os discípulos viram a metamorfose de Cristo. Os discípulos viram, sim, esse Cristo glorioso diante deles, e aquele foi um momento que impactou profundamente, tremendamente a vida dos discípulos. Queridos, por que razão nós nos tornamos pessoas tão eufóricas, né? Ficamos tão extasiados quando temos a percepção daquilo que está para além do natural, do sobrenatural. Porque realmente é glorioso, porque é impactante, porque é aquilo que nós ansiamos, porque é aquilo que nós necessitamos. Nós queremos a glória, nós queremos a perfeição de Deus. Mas o apóstolo Paulo está dizendo: olha, vocês vão viver de forma natural, mas há um segredo para que vocês experimentem a glória de Deus. Esse segredo consiste exatamente na renovação da mente. Esse segredo consiste na compreensão daquilo que Paulo fala ao escrever aos Coríntios no capítulo 2, no versículo 14,
E no versículo 16, Paulo diz assim, 1 Coríntios 2, 14, ele diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas no versículo 16 ele diz assim: pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Você tem uma mente capaz de acessar as coisas do Espírito, as coisas de Deus. Quem está em Cristo tem uma mente espiritual, mas é preciso exercitar essa mente espiritual. Queridos, nós não podemos ceder a uma mentalidade natural que tende a prevalecer em nós. Eu quero fazer aqui algumas afirmações sobre a realidade da idade mídia, da pós-modernidade, da era da tecnologia, da comunicação, do tempo que nós estamos vivendo, queridos. Esse é o século da aparência. Paulo disse: não vos conformeis com esse século. Este é o século da aparência. Parecer é mais importante do que ser. Há uma massa, parece que louca, que só se preocupa em aparecer, que só se preocupa em parecer ser, mas não quer ser. Todo mundo parece bonito. Parece bonito. Todo mundo parece perfeito. Todo mundo parece feliz. Todo mundo parece satisfeito. Século da aparência. Esse é o século da ilusão. É o século da cosmética, né? A realidade é maquiada para impressionar. É o século do cosmético. Todo mundo usando cosmético, até os homens, né? Há uns 2 anos e pouco atrás, eu estive num dermatologista, e ele olhou para mim e tal, fez lá uns comentários, né? E de repente, numa segunda consulta, ele disse: pastor, você é um homem público, vamos fazer um botox. Vamos fazer um botox. Sentou mais perto assim, olhou e falou: vamos melhorar isso, você tem que cuidar da sua imagem pública. Queridos, não estou condenando ninguém a usar botox, não estou condenando usar cosméticos, não é nada disso. Mas nós temos que entender a filosofia que está por trás de tudo. Nós estamos tentando tampar o sol com a peneira. Nós estamos tentando mostrar que tudo parece perfeito, mas no fundo não tem nada perfeito. Realidade maquiada para impressionar uns aos outros. Então nós estamos vivendo nesse século que está impressionando. De que adianta, amados, alguém nos ver com uma bela aparência e o coração, como é que está? Como que está o interior? Como que está a alma? Amados, nos importamos mais com o exterior, quando na verdade o que mais importa é o interior. Então Paulo está dizendo aqui, queridos, renovação da mente. A transformação vai acontecer pela renovação da mente. A espiritualidade inteligente
consiste numa atitude do meu espírito em compreender qual de fato é a vontade de Deus para a minha vida. A não me deixar iludir com uma vontade mesquinha, egoísta, ridícula, como a vontade de um mundo que vive a mentira, vive o engano. De que adianta você parecer novo para os outros? De que adianta você parecer feliz para os outros? De que adianta você parecer lindo para os outros? Tudo vai passar. Ninguém vai poder deter o tempo. Ninguém vai poder deter as consequências da realidade. E ultimamente eu tenho dito em meus atendimentos que as pessoas estão envelhecendo, virando um bagaço, né, fisicamente, mas emocionalmente também. Infelizmente, pessoas teimosas, pessoas cheias de sentimentos rancorosos, pessoas cheias de sentimentos ruins, pessoas cheias de traumas, né, que estão na verdade arruinadas por dentro, estão tentando prevalecer. Quem suporta, quem aguenta, quem merece viver com quem está destruído por dentro e que só entende uma linguagem, a da insatisfação, a da infelicidade, a da decepção, a do caos emocional interior? Quem aguenta, quem merece? Paulo está dizendo, não podemos nos conformar, tomar a forma. Nós não podemos ser moldados pela forma da aparência, da superficialidade, da infelicidade, do parecer e não ser. Cuidado. Jesus chamou isso, sabe de quê? Sepulcros caiados, pintadinhos e bonitinhos. Vai lá no cemitério, tá os túmulos tudo arrumadinho. O que tem lá dentro? Ossos secos, não tem vida. Deus está interessado no seu interior, e Ele está nos chamando a nos interessarmos pelo nosso interior. Enquanto nós continuarmos vivendo baseado nos nossos sentimentos e desejos e vontades, mas nós vamos tomar decisões erradas. Tomar a forma daquilo que é defeituoso, daquilo que é imperfeito, daquilo que é incompleto, daquilo que não satisfaz, daquilo que não é real. Infelizmente, a aparência, a ilusão ou o ilusório vai trazer consequências terríveis. Queridos, a interpretação sentimental das informações que recebemos ao longo da nossa história, preste atenção nisso. A interpretação sentimental daquilo que recebemos ao longo da nossa história ela gera uma vida sem sentido. Só existe um conteúdo capaz de mudar a nossa história, a nossa vida. Ele vem de Deus. É a vontade de Deus dentro de nós. Porque quando a vontade de Deus entra em nós, até aquele que nunca foi amado vai se sentir amado e vai ter amor para dar. Até aquele que nunca foi aceito vai se sentir aceito. Aquele que sempre foi rejeitado vai se sentir aceito. E ele vai ser capaz de aceitar. Às vezes não aceitamos os outros, sabe por quê, queridos? Porque não aceitamos a nós mesmos. Rejeitamos os outros porque vivemos a nos rejeitar. Então, um dos grandes problemas do ser humano tem a ver com o que ele pensa, com o que ele sente, com o que ele deseja, com o que ele escolhe. E a palavra diz transformação, metamorfose, uma forma nova, uma característica nova, é a característica da glória.
para que a vida de Cristo se revele de fato em nós, através de nós. Mente, informações, sentimentos, desejos ou vontades, poder de decisão, escolhas. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Por que estamos resistindo à vontade de Deus? Por que criamos dificuldades para fazermos a vontade de Deus? Muitos têm se iludido com propostas tão destrutivas. Deixe Deus por um homem, mulher. Você vai ver o que você vai ganhar. Nada. Porque não tem nenhum homem aqui capaz de dar a vida. Deixe Deus por uma mulher, homem. Você vai ver o que você vai ganhar. Nada. Deixe Deus por causa dos filhos, pais. Pode deixar. Deixe Deus por causa dos pais, filhos. O que temos deixado por causa? Por que temos deixado Deus, né? Em função de desejos tão mesquinhos, tão destrutivos. Não vos conformeis com esse século. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Somos chamados a vivermos uma espiritualidade inteligente. Você não é crente porque um pastor te convenceu, não. Você não é crente porque você é um bitolado, não. Você não é uma pessoa que está buscando a Deus porque é um desinformado, não. Não acredite nessas mentiras. Você não pode se deixar levar por um pensamento fútil, nihilista, que diz que tudo termina em nada. Mas Paulo, na verdade, está apontando aqui para uma realidade, queridos, que é exatamente a realidade da vida em Deus. Só quem tem a mente renovada vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E ele disse, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mesmo morando nesse mundo, nesse século midiático, nesse século frio, nesse século individualista, isolacionista, mesmo vivendo num tempo onde os princípios e valores têm se desfeito, onde se crê que o nada é o que prevalece, Deus não existe, nada é real. As crenças e valores não importam. Nós somos chamados a crer que esse Deus que nos chamou para viver a vida dele, nos tem preparado um reino. Jesus disse na sua oração sacerdotal, eles não são do mundo, deste mundo, como também eu não sou. Sabe, queridos, mesmo que filosoficamente alguns cheguem à conclusão, o caos, a disfunção vai dar direção à realidade ou à existência, ou transformar a existência em nada. Há um Deus que se importa, há um Deus que nos criou, há um Deus que nos chama, há um Deus que é real, há um Deus com quem nós podemos nos relacionar e podemos de fato desenvolver a inteligência espiritual e servir a esse Deus e viver para esse Deus. Você é chamado a nessa noite renovar de fato a sua fé e o seu compromisso de vida com o Senhor. Quero que você fique de pé. Quero te chamar nesse instante a um momento importante, conclusivo, nesse culto, nesse tempo de culto, nesse encontro cultico ao Senhor. Vamos sair daqui muito mais conscientes de que a nossa adoração é ao Deus vivo. E essa adoração onde
o oferecer pleno da nossa vida ganha um sentido. É o sentido do ser preenchido pela glória, começando neste mundo, como disse Jesus, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, mas se projetando para a eternidade, para uma vida plena. Esse século vai passar, tudo vai passar sim, mas há um século vindouro, e a palavra de Deus sinaliza para isso. Cristo virá e vai consumar esse século, estabelecer o século glorioso, onde todo aquele que nele crê, viverá eternamente com Ele. Que a sua fé seja renovada nessa noite, que o seu espírito seja renovado nessa noite, que você se sinta de fato mais motivado para prosseguir. Não deixa nada tirar você do curso, do propósito, do projeto de Deus. Que você seja renovado no seu espírito nessa noite, que a vida de Deus se revele mais intensa, mais plena em você, que você possa se alegrar e se realizar nele, sua vida seja para Ele. Gostaria que você pudesse nesse instante estar de fato se apresentando a Deus e dizendo: Deus, eu entendi essa ministração, entendi essa palavra é para mim, essa palavra é para mudança na minha vida. Viver a Tua vontade vai ser algo mais desafiador para a minha vida. Eu me rendo a Ti, Tu és como o rio de águas vivas. De mim, és manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Como o rei Davi, quero te louvar, minha alma canta a Ti, Senhor, em adoração. De louvor, majestade santa, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Como o rei Davi, quero te louvar, minha alma canta a Ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor,
majestade santa, meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Digno és de louvor, majestade santa, meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Senhor, temos a convicção de que o Senhor nos chamou para uma entrega, para uma oferta, para um oferecer plenamente da nossa vida ao Senhor. Por isso, nesta noite, reafirmamos pela Tua palavra que faremos isto. A nossa vida é do Senhor. Nós somos do Senhor. Diga para Ele: eu sou do Senhor. Eu sou do Senhor. Eu vou viver para o Senhor. Declare: transforma o meu modo de vida. Transforma pela Tua palavra, pelos Teus pensamentos, pelos Teus sentimentos, pelas Tuas promessas. Transforma a minha vida, Senhor. Eu quero ter a minha mente renovada. Eu quero ter a minha mente curada. Eu quero ser capaz de pensar aquilo que está no Teu coração. Eu quero ser capaz de decidir, de escolher aquilo que está no Teu coração, que é a Tua vontade, Deus, porque se ela é boa, agradável e perfeita. É isso que eu preciso para viver uma vida em abundância. É isso que nós precisamos para viver uma vida em abundância. É isso que nós precisamos para viver a vida de Cristo. Toma-nos, envolve a Tua igreja, envolve a cada um dos Teus servos e servas nessa noite, Deus, que possamos sair daqui muito melhores do que entramos. Que possamos, sim, Deus, desenvolver a inteligência espiritual para viver intensamente a vontade do Senhor. Aleluia, Senhor. Que a Tua graça, o Teu amor, a Tua unção, ó Pai, ó Filho, ó Espírito Santo, estejam sobre os Teus servos e servas, sobre a Tua igreja, conduzindo-nos de forma intensa, plena, no centro da Tua vontade. Que a bênção do Senhor recaia sobre todo o povo de Deus, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém, amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor e sair daqui nessa noite convicto de que Deus ministrou ao seu coração para que você viva abundante.